Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1. Assim está escrito: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre resultados da verdadeira cooperação. Quando Paulo escreve a esta igreja, já sendo esta a segunda carta, ele vai tratando de vários assuntos importantes, e nesta segunda carta ele vem falando sobre a responsabilidade que Deus deu a cada um, uma vez que em Cristo Jesus experimentaram e receberam dele a salvação, o perdão, a libertação e a transformação. Estas vidas que foram alcançadas por Jesus, libertas e transformadas por ele, se tornam então verdadeiras testemunhas vivas da operosidade do poder do Senhor Jesus e da realidade da salvação que ele conquistou para nós através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus aceitou o seu sacrifício, colocou à nossa disposição, e uma vez ouvindo o evangelho de Jesus Cristo, crendo nele, arrependendo-se e tomando a decisão de obedecer e atender ao chamado de Jesus para a salvação, quando disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao vir a Cristo, nós somos então libertos de tudo aquilo que nos escravizava e prendia anteriormente, nos levando para uma condenação eterna. Agora estamos livres para servir a Deus, para glorificá-lo e bendizê-lo, experimentando a salvação e os seus resultados permanentes para a nossa vida. E agora, como uma testemunha viva e do poder eficaz da obra de Jesus, nós temos o dever de cooperar, de trabalhar, de ajudar, de demonstrar diante de outras pessoas a realidade da salvação, do trabalho realizado pelo Senhor Jesus. Então nós somos chamados por Deus a nos colocarmos na condição de cooperadores, cooperarmos com Deus. E Paulo escrevendo disse: e nós cooperando também com ele. Com ele quem? Com Deus. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, o trabalho do cooperador é operar junto, é cooperar junto a outros para a realização de um trabalho importante que vai trazer um resultado esperado e vai atrair nas pessoas o sentimento e o espírito de gratidão diante de Deus, e através desta gratidão e ações de graças, nós vamos glorificar e bendizer o nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Mas o trabalho de cooperar é um trabalho que o Senhor encarrega sobre cada um de nós, porque nós temos agora a experiência pessoal da salvação e podemos nos unir a outros que estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e, juntamente com eles, também realizarmos a parte que nos cabe de estarmos também cooperando, pregando, anunciando, falando, aconselhando, trazendo, atraindo vidas para o Senhor Jesus. Esse é o trabalho do cooperador, cooperar junto. E toda cooperação, ela tem como objetivo reunir pessoas para um objetivo comum, para um alvo específico, e no caso, na obra de Deus, para a propagação do Evangelho, da obra gloriosa do Senhor Jesus, da salvação garantida por ele. Este é o nosso trabalho, de propagar estas verdades espirituais, para que outros tenham também a oportunidade
deste encontro maravilhoso com Jesus. E nós cooperando com ele. Cooperar, eu já disse, é operar junto, é trabalhar junto. Por quê? Sozinho ninguém consegue fazer nada, mas unidos um ao outro, no mínimo 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 100, a 1000, de acordo com a necessidade, quando há esta harmonia, esta concórdia, esta junção de pessoas voltadas para o mesmo propósito, elas estão entre si cooperando. E na união de uma com a outra, cooperando em favor do bem comum da obra de Deus, eles realizarão trabalhos importantes, significativos, que atrairão a glória ao nome do Senhor e vidas serão salvas, libertas e transformadas. Então, quando Paulo fala sobre isto, nós encontramos que a cooperação é um trabalho importante e que ninguém pode ficar de fora. O próprio Jesus, ele também se colocou na condição de cooperador. Quando ele, ao ressuscitar, apareceu aos seus discípulos e deu a eles a ordem de eles irem e pregarem o evangelho, conforme relatado nos escritos de Marcos, no capítulo 16, dos versículos 15 a 20, está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Observe agora. E eles, tendo partido, eles quem? Os discípulos. Tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Quem estava cooperando com eles? O Senhor Jesus Cristo. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, esta cooperação de Jesus foi excelente para aqueles primeiros irmãos que começaram a anunciar o evangelho depois que receberam a orientação de Jesus, a autorização de usar o poder que há no nome de Jesus. Eles saíram e foram por tantos lugares. E diz a palavra, e o Senhor foi cooperando com eles, ajudando, orientando, aconselhando, mostrando. Enfim, o trabalho do cooperador é esse, é estar junto, é estar ao lado, ter a intenção, o propósito e a facilidade de se colocar na condição de um ajudador. Cooperar é quem está ajudando, quem está junto, quem está trabalhando na mesma linha, na mesma direção, no mesmo propósito. Então nós observamos, isso é muito importante. Paulo, quando escreveu à igreja de Filipos, ele agradeceu aqueles irmãos, ele disse, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia. Aqueles irmãos, quando Paulo chegou em Filipos e começou a evangelizá-los, eles se juntaram a Paulo, se uniram com ele e fizeram o trabalho de um cooperador. E ele agora está agradecendo o resultado que eles alcançaram em vista da cooperação daqueles irmãos desde o primeiro dia no evangelho, cooperando para o trabalho ao qual foram chamados pelo Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus nos afirma que nós somos cooperadores de Deus. Deus nos chamou para sermos seus cooperadores, receber dele a orientação, a ordem, o direcionamento e executar e cumprir aqui na terra. Este é o trabalho de um cooperador. E João, escrevendo a sua terceira carta no verso 8,
ele diz que nós somos cooperadores da verdade. Então, cooperamos para uma boa e importante finalidade. Cooperadores da verdade. Cooperando com Deus. Cooperando uns com os outros. Cooperando para a propagação do Evangelho e o estabelecimento da obra de Deus na terra. Este é o nosso importante trabalho. Quando nós vamos avaliar e analisar os resultados da verdadeira cooperação, nós vamos entender que ela é necessária, ela é indispensável. E na hierarquia dos ministérios, quando as pessoas vão sendo escolhidas para determinadas funções, eles começam primeiro na função de cooperador. São separados do povo para exercer uma função de cooperador. E aqueles que cooperam bem, que trabalham de acordo com obediência, com verdade, com sinceridade, com santidade, com temor, eles então vão seguindo a sua caminhada e vão sendo colocados em outras funções. Do cooperador, ele passa a ser um diácono, um servidor. Do diácono, ele vai ao presbitério, alguém que seja apto para ensinar. Não pode ter no presbitério alguém que não tem aptidão para ensinar, ele está fora de função, porque o presbitério significa apto para ensinar. Então precisa estar apto para ensinar. Seguindo adiante, ele pode ir a evangelista, com a função de evangelizar, não somente ter um título de evangelista, mas ter a função de evangelizar. E finalmente, ao pastorado, que é apacentar, é cuidar de um rebanho, é orientar, é instruí-lo, é orientá-lo. Alguns caem na infeliz concepção de que eles só são cooperadores quando estão começando na fé, quando estão dando os primeiros passos e o Senhor Deus está mostrando algo para a vida deles, eles são separados então e são cooperadores. Terminou o período de cooperadores, quando eles vão para o diaconato, ou presbiterato, ou para o evangelista, ou para o pastorado, eles agora dizem que não são mais cooperadores, eles têm outra função. Ao passo que Jesus, sendo o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele continuou sendo cooperador, cooperando com eles, com os discípulos, com sinais, com prodígios, confirmando a palavra. Então, cooperador não é porque mudou o título com que a pessoa serve numa determinada instituição evangélica, não é o título que vai dar a ela a função do seu trabalho. Ela será cooperador desde o primeiro instante que vem a Cristo até o último momento que ela viver na terra. O trabalho dela deve ser cooperar, trabalhar, ajudar, motivar, orientar, estar junto, unir forças, unir propósitos, unir orações. Então, o trabalho de cooperar é um trabalho muito importante e necessário. Moisés, quando estava realizando o trabalho no deserto, ele ficava o dia todo ouvindo as pessoas, julgando as causas de cada um, e não tinha tempo, não tinha oportunidade para nenhuma outra ação. O sogro dele veio, usado por Deus, e disse: não é bom, você logo vai morrer. Você deve escolher alguém dentre o povo, deu as características das pessoas, que fossem pessoas realmente habilitadas para ajudar, para cooperar, para estar junto, para ser submisso, para trabalharem no mesmo propósito, e colocar junto com ele, e dividir as tarefas. E ele fez assim, e foi bem sucedido. Foi um conselho da parte de Deus que Jetro deu a Moisés. Em outros lugares, o sábio Salomão, escrevendo, diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará. Mas quem estiver só, se cair, quem o levanta? Mas se estiver um companheiro, se um cair, o outro levanta. Então significa que em tudo deve existir a cooperação. Estar junto, cooperando, trabalhando, auxiliando, estando disponível para a necessidade que se houver naquele momento, com o propósito e o foco de atrair sempre glória ao nome
do Senhor nosso Deus. Então é importante, o Senhor Jesus, quando veio e esteve por aqui, ele não seguiu o seu caminho sozinho, pregando do primeiro ao último dia. Não. Ele começou a escolher pessoas. Ele escolheu aqueles pescadores, colocou-os ao lado dele, foi preparando, foi orientando, foi mostrando, foi ensinando. Depois começou a dar oportunidade para eles saírem a campo e realizarem determinadas tarefas. E quando eles voltaram todos animados, alegres e felizes. Por quê? Porque Jesus tinha treinado eles, eles foram e deu resultado. E quando Jesus partiu, Jesus encarregou a eles de darem continuidade. E aonde quer que chegasse, eles iam ganhando pessoas para Cristo, e muitos daqueles foram levantados pelo Senhor para determinadas funções, mas o trabalho cresceu e prosperou porque houve cooperação. Houve pessoas que se uniram, que se juntaram, que estiveram prontos, disponíveis para dar seguimento àquele trabalho. Então a cooperação é importante. Quando Paulo escreve, e nós cooperando também com ele. Por quê? Porque ele coopera conosco. E nós cooperamos com ele. Deus é tão maravilhoso que ele coopera conosco. Ele nos dá o necessário, ele nos ajuda, ele abre porta, ele mostra caminho, ele dá recursos. A nós compete aceitar o chamado de Deus e obedecer às orientações que ele dera a cada um de nós neste trabalho de cooperar, de estar juntos, de unir esforços, de unir propósitos, de unir na visão do propósito da glória de Deus. Então é assim que nós precisamos trabalhar. Quando vamos observar, à luz da palavra de Deus, os resultados que a verdadeira cooperação traz para nós, nós vamos ficar admirados e vamos também repensar, porque é necessário que demos valor à cooperação e não somente dar o valor, mas se colocar à disposição como um verdadeiro cooperador para aquilo que se fizer necessário, visto que nós não estamos na terra por acaso, nós estamos por um propósito e uma finalidade de Deus e com uma responsabilidade que Ele deu a cada um de nós e precisamos desenvolvê-la, desempenhá-la à luz do propósito e da orientação do Senhor, e nada conseguiremos fazer de maneira só. Precisamos sempre da cooperação, da ajuda. E ajuda em todos os sentidos necessários para que aquele bem, aquele propósito, aquele alvo seja alcançado e o resultado seja para a glória do nome do Senhor. Então nós listamos aqui pelo menos 7 resultados da verdadeira cooperação. E que resultados são estes? Bem, em primeiro lugar, a verdadeira cooperação nos sustenta em tempos de fraqueza. É o que eu disse anteriormente. Se alguém estiver só, no momento de fraqueza ou de queda, não tem quem o ajude, não tem quem o levante. Mas se tiver outro ou outros que estejam ao seu lado, ele pode cair, pode estar no momento de fraqueza, mas tem alguém ali que, cooperando, vai ajudá-lo, vai levantá-lo, vai colocá-lo novamente de pé. Isto aconteceu com Moisés, o caso que já fiz menção aqui, que ele estava se afadigando o dia todo. E quando recebeu um conselho do seu sogro e obedeceu, chamou pessoas para cooperar, para trabalhar junto com ele, no mesmo propósito, ele então agora teve oportunidade de viver de uma maneira mais digna, com tempos e oportunidades, e outros também tiveram oportunidades de serem úteis naquele importante e maravilhoso trabalho. E todos eles foram fiéis naquilo que lhes foi encarregado como cooperadores no trabalho que Moisés recebeu de Deus e compartilhou com eles, com cada um, parte daquele trabalho para ser realizada para o benefício do todo, a conclusão do trabalho na vontade de Deus. Em segundo lugar, nós encontramos que a verdadeira cooperação, ela dá sucesso no trabalho. Então, principalmente
quando há o sucesso na batalha, nas guerras, nas pelejas. Então, a verdadeira cooperação, ela traz o resultado nas batalhas, nas guerras. Uma pessoa sozinha não vai enfrentar uma guerra, um exército armado até os dentes. É preciso que existam outros que se juntem a ele para o mesmo propósito, para a mesma finalidade, e guerreiem junto e batalhem junto em todas as frentes de combate para então alcançarem a vitória. Conforme nós estamos vendo nesses dias este conflito lá no Oriente Médio. Se fosse um homem só guerreando, ele não chegaria a lugar nenhum. Mas quantos estão ali cooperando um com o outro, trabalhando unidos em harmonia, em sincronia com o propósito estabelecido, e estão conquistando, estão ganhando, estão vencendo e vencerão efetivamente, porque há cooperação e há promessa de Deus para a vida deles. No trabalho de Deus é a mesma coisa. Nós enfrentamos grandes e terríveis batalhas espirituais e que sozinho não temos condição de vencê-las. É preciso que tenhamos alguém cooperando conosco, estando aliado, ajudando e dando-nos a oportunidade de juntos entrarmos em uma concordância e diante de Deus suplicar a sua graça e misericórdia, e o Senhor então proverá vitória nos momentos de batalha. Nós alcançaremos a vitória nas pelejas e guerras que enfrentarmos. Este é o segundo verdadeiro valor da cooperação. O terceiro verdadeiro valor da cooperação é que a cooperação, quando há um momento de uma guerra, um conflito, um desentendimento, um desacordo, na cooperação pode-se chegar então a um acordo, porque se um não tem a habilidade para levar a bom termo, para pacificar aquele conflito, existe ali no meio alguém preparado por Deus com esta habilidade dada por Deus. E esta pessoa então será um instrumento de Deus, mas ele contará com os seus companheiros e cooperadores que estarão juntos ali para que haja sucesso diante daquela situação e as coisas voltem à sua normalidade. O conflito deixe de existir. Mas ele só será vencido quando houver a verdadeira cooperação. Em quarto lugar, a cooperação, ela sempre vai favorecer, porque quando as pessoas se unem em cooperação, eles realizam um trabalho importante. Nós observamos uma cooperação de natureza negativa, foi quando Nimrod e os seus homens da sua época decidiram construir uma torre para chegar ao cume do céu e não saírem mais daquele lugar. E o Senhor disse que o propósito deles era firme e ninguém conseguiria impedir aquele propósito, porque eles estavam cooperando, eles estavam juntos, eles estavam unidos. Só que a finalidade pela qual eles estavam trabalhando não era para a glória de Deus, não era para a obediência de Deus, era contra a vontade de Deus, que disse que era para eles multiplicarem-se sobre toda a expansão da terra. E eles escolheram um lugar e disseram, nós vamos ficar aqui e não vamos sair daqui. Então foi a necessidade que o Senhor veio e confundiu as línguas, e ao confundi-las, cada um procurou um lugar e rapidamente se espalharam por todos os espaços da terra, como nós vemos hoje. Em todas as áreas, em todas as partes, há pessoas, cada um com a sua linguagem nativa. Mas isto por quê? Porque eles, ao invés de obedecerem o plano de Deus, eles criaram um plano alternativo e não deu certo. Mas agora nós encontramos que somos chamados para sermos cooperadores com Ele, com o Senhor nosso Deus. E a verdadeira cooperação, ela realmente melhora a vida das pessoas. Observe que no tempo de Eliseu, quando havia aquela escola de profetas, eles estavam ali habitando, e o número de alunos estavam chegando, e o lugar era pequeno para se habitar,
aqueles homens se uniram para cooperarem junto, chegaram ao homem de Deus e falaram com ele, e ele deu a permissão para que eles fossem e recolhessem madeira e trouxessem para então ampliar o lugar da habitação deles. Eliseu mandou que eles fossem, mas um daqueles: serve-te de ires conosco. Nós precisamos da sua ajuda, da sua cooperação, a sua presença, o seu valor entre nós é importante, é útil. Então o profeta Eliseu foi com eles e eles retiraram madeira, trouxeram, ampliaram o lugar e pôde acomodar todos aqueles que estavam chegando. Então observe que a cooperação inspirou aqueles homens a melhorar a sua condição de vida, sair de uma situação de aperto para uma situação um pouco mais ampla, mais espaçosa, mais própria para o número de pessoas que ali tinha. Em quinto lugar, nós encontramos que a verdadeira cooperação, ela realiza grandes obras. Observe Neemias. Neemias, quando foi a Jerusalém, ele não teria condição de sozinho fazer todo aquele trabalho importante, ia demorar muito, ele não ia ter resultado satisfatório. Mas ele atraiu a si, chamou pessoas para que juntos se empenhassem em prol daquela obra, para que o nome do Senhor fosse glorificado, aquela nação, aquele povo fosse restaurado e voltasse a ter a sua identidade. E aquelas pessoas se juntaram e se uniram a Neemias e se tornaram cooperadores. Um cooperando com o outro, fizeram aquela esplêndida obra num tempo recorde de 52 dias. A reconstrução do muro, restauração das portas, fechaduras e ferrolhos. Então, nós encontramos que, quando há a verdadeira cooperação, eles realizam uma obra excelente e grande. Foi o que Neemias disse quando estavam querendo tirá-lo do trabalho. Ele disse: estou fazendo uma grande e extensa obra e não posso descer. Então veja o valor da cooperação. O resultado da verdadeira cooperação é a realização de grandes obras. Em sexto lugar, a verdadeira cooperação, ela adiciona poder à oração. Uma coisa é uma pessoa orar sozinho. Outra coisa é um grupo de pessoas orarem juntos para o mesmo propósito. O senhor ouve a oração de quem ora sozinho? Ouve, sim, com certeza. Mas ele disse também que nós devemos nos reunir em oração. Ele disse: pelo menos tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente, ele vai ouvir, ele vai mover, ele vai agir. Então observe agora uma multidão de pessoas que, chamados e dirigidos pelo Espírito de Deus, estão cooperando de maneira harmoniosa para o período de oração, para o motivo de oração, com a intensidade e a franqueza de coração que estas pessoas haverão de receber poder do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram orando lá no cenáculo durante 10 dias, e no dia de Pentecostes, quando veio o poder, diz que ele encheu toda a casa, e todos os que ali estavam receberam a manifestação do poder de Deus. Então, que coisa importante. Então, quando eles se levantaram como que se fosse um exército. O que é isso? A cooperação. Todos juntos, todos unidos, todos cooperando, todos, cada um sabendo a sua função, o seu trabalho e trabalhando para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Em sétimo e último lugar, a verdadeira cooperação, quer dizer, o resultado da verdadeira cooperação conduz pessoas a Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: um é o que planta, outro é o que rega, e Deus dá o crescimento. Então observe, aí é um trabalho de cooperação. Um lança a semente, ara a terra, lança a semente. O outro vem e rega.
lançar a semente é pregar o evangelho. Regar a semente é orar para que ela dê resultado. E aliando a pregação com a oração, o Senhor Deus vem e promove o crescimento. Porque é Ele que gera vida no coração das pessoas e dá a elas o crescimento espiritual. Então, é o trabalho da cooperação. Então, o resultado da verdadeira cooperação é conduzir pessoas a Jesus. Um trabalho de evangelismo, sai um grupo de pessoas, cada um com uma função, com uma finalidade, e vão aqui, vão ali, vão acolá, com a literatura, com a pregação, com o cântico, com a oração, com o conselho, com o chamado, enfim. Eles estão ali fazendo o quê? Eles estão cooperando. Então, os resultados da verdadeira cooperação, eles são impactantes e são admiráveis, porque há resultados verdadeiros e permanentes quando há a verdadeira cooperação entre as pessoas. E nós, à luz da palavra de Deus, conforme lemos e observamos, fomos chamados para sermos cooperadores de Deus. Não é uma coisa fácil, não. Cooperador de Deus, o soberano, o maravilhoso, o glorioso. Ele dá-nos a oportunidade de nós cooperarmos com Ele. Olha que maravilha! E às vezes nós não queremos cooperar um com o outro, sendo que o próprio Deus se coloca à disposição para que nós cooperemos com Ele, Ele coopere conosco, como fez Jesus. Jesus mandou eles pregar o evangelho, mas Jesus foi cooperando, Jesus foi confirmando a palavra, Jesus foi dando sinais e os resultados começaram a aparecer. Este, então, é o resultado da verdadeira cooperação. E nós somos chamados para cooperar na obra do Senhor. Se você até hoje não tinha pensado desta forma, tem trabalhado de maneira isolada e separado, saiba que os seus resultados serão limitados, pequenos, e em algumas situações serão ineficazes. Mas observe o que diz a palavra de Deus. Coloque-se na disposição de ser um cooperador. E Deus colocará outro ou outros cooperadores junto a você para que, unidos e em harmonia e obediência, possam realizar um importante trabalho para Deus e que os resultados apareçam de maneira gloriosa e permanente, para que o nome do Senhor seja para sempre glorificado. Então observe como é importante trabalhar afinado com o que diz a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui 7 resultados da verdadeira cooperação. O primeiro resultado, a verdadeira cooperação sustenta em tempos de fraqueza. Segundo, a verdadeira cooperação dá sucesso na batalha. Terceiro, a verdadeira cooperação fortalece e traz a solução nos conflitos. Quarto, a verdadeira cooperação inspira as pessoas a melhorarem a condição de vida. Quinto, a verdadeira cooperação realiza grandes obras. Sexto, a verdadeira cooperação acrescenta poder à oração. Sétimo, a verdadeira cooperação conduz pessoas a Cristo. Veja quão importante é realizar o papel de cooperador. Do membro ao pastor, todos, à luz da Bíblia, são chamados de cooperadores, trabalhadores, unidos, juntos, obedientes, submissos, sinceros, verdadeiros, em prol do reino de Deus. Então, o pastor é cooperador, o evangelista é cooperador, o presbítero é cooperador, o diácono é cooperador, o cooperador segue sendo, o membro é o cooperador, enfim, cada um, na sua função, no seu trabalho,
deve exercer o trabalho de um cooperador, porque diz a palavra, e nós, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Sigamos cooperando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, e os resultados, com certeza, aparecerão de maneira surpreendente, permanente e que trarão glória ao nome do Senhor. Que seja assim para comigo, para com você, cada um de nós, lembrando sempre que o nosso trabalho é o de um cooperador na obra de Deus. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para sempre. Amém.